Capítulo 151. Conta-gotas. Os carros pararam e o caminhão que vinha em último passou na frente. O motorista falou com um oficial portando arma, e apontou para a gente. Uma blitz de fiscalização. Menos mal que pelo visto não indicava ser um trabalho alemão. Nem Pauline nem Ernesto ousaram perguntar do que se tratava, parecendo ser um procedimento, apesar de novo, padrão. Agiam com naturalidade. O guardião de fora se aproximou, os olhou, fez o mesmo com o padre, e só o motorista cumprimentou. Colegas de serviço. Foi para o ônibus que ainda estava atrás, e apontando o dedo para os vidros, como se contando, deu a volta no veículo. Tudo certo, inspeção feita. Carros liberados, as rodas voltam a girar, o casal aliviado volta a respirar, e logo os transportes encostam à direita. A noite já está no céu. Todos descem, uma fila se forma fora do coletivo, há umas 15 pessoas com caras de inocentes, mas tratados como réus. Padre e casal entram na fileira alinhada. Orientados, seguem um guarda que os leva a uma estrutura montada. Instrução para ter documentos em mãos. A primeira mulher avança, os apresenta a um mesário que olha, nada carimba, e libera, apontando para um lado. O próximo faz igual. A diferença é que os papéis são passados para outro oficial, em pé postado, que enquanto examina com mais rigor, pede ao cidadão que o aguarde numa outra lateral. E os demais fazem o mesmo. Pessoas liberadas sem maior entendimento de critério, e outros por mais tempo retidos como se a esmo. Incompreensível situação. Talvez só na própria vez para se ter noção. O padre, Pauline e Ernesto. Os últimos da linha. Uma gota de suor como presságio do que viria. Capítulo 152. Confessionário. Sua Santidade foi primeiro. Documento apresentado, necessidade de maior triagem, não sendo liberado de imediato e posto de lado para guardar como um bispo em xeque no tabuleiro. Se alguém sem pecado teve esse tratamento, o que será do resto do mundo? Pensamento profundo de um marido vendo a esposa ir em segundo. Identidade e certidão de casamento dada. O oficial a libera, após verificar, sem perguntar nada. Por fim, Ernesto. Entregando seus comprovantes sem exteriorizar apreensão em gestos. Informações sendo analisadas enquanto a mulher autorizada, parou para o companheiro esperar. Sendo advertida pelo guarda pedindo para continuar a andar. Já que quem ficar é porque teria que dar mais explicações. Ouvindo-a contestar que aquilo não parecia tratamento a compatriotas, e estava mais para dissimulação e retaliações. Foi a primeira vez que uma ação mais incisiva e militante política lembraram suas origens familiares. Instinto de sobrevivência e escapatória, resvalando entre sorte e azar, diante de militares. A queixa paralela chamou a atenção do responsável que atendia o esposo, exigindo também a sua certidão. Despertando dúvidas e indagação. Seu sobrenome de solteira era o mesmo grafado no comprovante deles de casado. Algo não convencional, indicando que ao invés do nome de família dele, para ela ter sido dado, foi o dela que para ele havia passado. Dúvidas, suposições e teoria da conspiração, num enrosco emaranhado. Onde até a fisionomia do velado italiano, sotaque, e a não fluência com o francês, ganharam importância e peso. E naquele fim de dia 7 de agosto de 1944, Ernesto era levado preso. Capítulo 153. Esconde-conte. Enquanto os alemães apertavam o cerco para encontrar inimigos escondidos por todo o canto espalhados, os comandos de resistência legitimados e extraoficiais da França pareciam ter sido contagiados. Ou contaminados. Já que passaram a seguir o mesmo conceito, porém de modo alterado. Reforçando medidas para esmagar o mal, se aproveitando do momento de vantagem na guerra, mas descontando a raiva no presente, em questões do recente passado. Quem prendeu Ernesto foram guardas franceses desconfiando da falsificação de seu registro, e caçando alguma outra contravenção. Sabiam da prática de estrangeiros se unirem com locais, enganando pessoas da sua inocente pátria como saída de uma ruim situação.
Mas isso não caracterizava crime. Então pressionavam, provocavam e insultavam até descobrirem traços de uma real identidade, como chamar qualquer italiano de soldado de Mussolini. Filhos de uma pátria ainda arrastando correntes de ressentimentos, por um dia, pelos vizinhos terem sido traídos. Para Pauline ainda legitimavam a ação como seu próprio salvamento de um ser que a havia iludido. Livrando-a das garras de um aproveitador, ignorando o fato de, verdadeiramente entre eles, existir amor. Por tudo que disseram, se eram mesmo de Toulon, foram pegos perto da fronteira indo para a Itália por quê? Questões, perguntas e insinuações a ponto de fazer qualquer um enlouquecer. Tanto tempo fugindo, para não dar em nada. Dados e referências que os oficiais agruparam, se apegaram, e era impossível reverter. Se um dia, Nice se revelou e cativou o casal pela beleza, agora os prendia e castigava por terem coisas a esconder. Capítulo 154. Divisor de mágoas. Às 20h30, naquele mesmo dia longo, um veículo partiu. O ônibus usado na viagem, agora levava 8 pessoas, incluindo Pauline, Ernesto, o padre e um soldado de fuzil. Destino, Bon Rencontre. Um quartel da guarda, dentro da cidade, usado bem como campo de trabalho, onde prisioneiros eram levados para contas prestar e pagar, perto do ponto final dos bondes. No caminho já se entendia que a ação se beneficiava de um plano alemão que Ernesto vira, quando trabalhava no correio, pelo jornal. Para estrangeiros se apresentarem a uma delegacia e trocar documentos falsos por um legal. Plano maléfico e visionário espalhado no noticiário. Aproveitado por uma parte de franceses vingativos, atraindo precisamente italianos indivíduos, incluindo um sacerdote, caindo no conto do vigário. Se ficassem, o bicho alemão comia. Se corressem, a fera francesa prendia. E ambas as bestas seguiam a caçar quem se escondia. Desde setembro de 1943, Ernesto conseguia escapar. Tendo ficado sem arma, sem comando, e noutra terra, conseguindo se camuflar. Sua vida tinha dado voltas e reviravoltas, mas com a ajuda de bons espíritos, e um anjo francês, havia chegado lá. Apesar disso, do portão para dentro daquele campo, sozinho iria estar. Pauline não podia entrar. Mesmo tendo desacatado um guarda, não havia nada de errado com ela, ali era só para homens, não uma colônia de férias em família, e junto com o marido não poderia ficar. Foi tirada do ônibus e deixada fora. Ele entra, os portões fecham e o que seria agora? Sem companhia, com uma mala e sem chão. Longe de casa, à noite, e na rua largada, como se tivessem lhe arrancado o coração. Capítulo 155. No andar das horas. Dados fatos, diante da incontestável situação, e em meio à turbulência e extrema emergência da situação, o único lugar que veio à cabeça de Pauline, àquela altura do dia, para uma possível salvação, foi o Hotel Lyonnais, que há pouquíssimos dias haviam estado, com sua simpática senhora na recepção. Nunca é tarde para um adeus ser promovido a um até mais tarde. Assim, passo a passo, tendo como guia a igreja Notre-Dame da cidade, ela partiu. Caminhando pelas sombras, apostando corrida com os ponteiros do relógio, sumiu. E bem um tempo depois, reapareceu. Na porta da hospedaria, já conversando com a idosa, que provavelmente nela se viu, o ocorrido ouviu, se comoveu, e a acolheu. Seria só por uma noite. Voltando amanhã ao campo de trabalho para ver o que iria ser e o que com o marido aconteceu. No prédio ainda havia alemães hospedados. Mas a senhora Ginette, a dona, colocou a moça o mais longe que podia, com todo cuidado. Se não tivessem aceitado aquela carona, o que iria acontecer? Após um banho, pensamentos inoportunos e condenatórios começavam a lhe ocorrer. Culpa, remorso e penitência. Pelo tempo que passaram na estrada, a pressão silenciosa dos carros, prazos de espera, a necessidade, e a confiança passada pela figura que ofereceu o transporte quando se aproximaram, não havia outra coisa a fazer. Argumentações silenciosas como autossentenças absolvitórias, antes de adormecer. A cabeça é capaz de mudar um cenário, nos conduzindo do livramento ao Calvário,
nos transformando de bom navegador a corsário, num piscar de olhos, mesmo que nada aconteceu. Foram-se as horas, e o dia 8 de 8 de 1944, amanheceu.